Abra sua Bíblia na primeira carta de Pedro, capítulo 2, leremos aí do verso 1 até o verso 10. Primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 2, do verso 1 ao verso 10. Diz assim a palavra de Deus: despojando-se-vos, portanto, de toda maldade, dolo, de hipocrisias, invejas e de toda sorte de maledicências. Desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação. Se é que já tendes a experiência de que o Senhor é bondoso, chegando-vos para Ele, a pedra que vive, rejeitada sim pelos homens, mas para Deus eleita e preciosa. Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecerdes sacrifícios espirituais, agradáveis a Deus, por intermédio de Jesus Cristo. Pois isto está na Escritura: eis que ponho em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crê, se não será de modo algum envergonhado. Para vós outros, portanto, os que credes, é a preciosidade, mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram, esta veio a ser a principal pedra angular, e pedra de tropeço e rocha de ofensa. São estes os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que também foram postos. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós, sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Deus, mais uma vez, diante da Tua palavra, nós pedimos ao Senhor a iluminação do Espírito Santo, para compreendê-la, que ela possa gerar frutos em nosso coração, nos alinhando ao chamado precioso que o Senhor fez na nossa vida. Te peço assim, Pai, hoje, para todos sempre, em nome de Jesus. Amém. Queridos, hoje nós temos a presença ilustre aqui dos juniores, né? E eu queria perguntar aqui, quem já viu aquele conto da Princesa Cinderela? Bom, os pais não levantaram a mão porque não são pais de meninos. Quem é pai de menina, com certeza já leu o conto da Cinderela, ficaram todos tímidos aí, né? Ou já assistiu aquele filme. Cinderela é aquela princesa, né? Desprezada, uma filha de comerciante, né? Que depois que o pai morreu, ela foi criada para madrasta, e na sua própria casa ela foi feita e criada ali, né? A gata, a borralheira, né? E ela ali era muito desprezada, até que ela casa-se, né, com um príncipe, e aí todos conseguiram observar o valor que ela tinha. Sabia que há uma doutrina oriunda, herança da Reforma Protestante, que é considerada como a Cinderela da Reforma? É o sacerdócio real de todos os crentes. Essa doutrina, para muitos, tão preciosa, que foi
tão divulgada no tempo do século XVI, mas que ao longo dos dias parece que está sendo desprezada. Muitos lembram da herança reformada somente a justificação pela fé, né, o foco central no resumo da reforma nas 5 solas, mas pouco se fala do sacerdócio real de todos os crentes. Essa doutrina, ela primeiramente foi tratada na reforma por Martinho Lutero. E por que Lutero protestou? Por que Lutero trouxe para refutação a essa doutrina chamada o sacerdócio real ou o sacerdócio universal de todos os crentes? Qual era o cenário da igreja naquele momento? O século XVI foi o cume ali, o século XVI foi o momento ápice, foi o marco ali onde consolidou a reforma protestante. Mas nós percebemos ao longo dos séculos a igreja declinando, a igreja se afastando dos ensinos do Senhor. Ontem, quem esteve aqui deve ter tido aí um vislumbre, né? Nosso irmão Pedro trouxe em 45 minutos uma linha de 16 séculos de derrocada da igreja, caindo, e se afastando mais das Escrituras. E nós dissemos também que Deus ele é gracioso, porque Ele mantém ali os seus remanescentes fiéis. Mas por que Martinho Lutero trouxe essa doutrina? Qual era o ponto? A igreja, ela, durante os anos, né, teve esse declínio. Eu vou pontuar aqui rapidamente alguns declínios, né, não precisamente o ano, né, mas só para nós termos uma ideia. No 3º século, né, no 4º século, no ano 310, foi embutido na igreja a reza pelos defuntos. No ano 320, o uso de velas. No ano 375, o culto aos santos. No ano 404, a instituição da missa como sacramento perpétuo de Cristo. No ano 431, culto à Virgem Maria. No ano 500, uso de roupa sacerdotal. No ano 503, a doutrina do purgatório. No ano 600, Bonifácio III se declarava bispo universal. No ano 606, a obrigação de beijar os pés do Papa. No ano 754, a doutrina do poder temporal da Igreja. No ano 783, adoração às imagens e relíquias. No ano 880, o uso da água benta. No ano de 890, culto de São José. No ano de 993, canonização dos santos. No ano 1003, a instituição da festa dos fiéis defuntos. No ano 1004, celibato sacerdotal. No ano 1076, o dogma da infabilidade da igreja. No ano de 1090, a invenção do rosário. No ano 1184, a instituição da Santa Inquisição. No ano de 1190, vendas de indulgências. No ano 1200, o pão da comunhão substituído pela hóstia. No ano de 1215, criada a confissão auricular. No ano de 1220, a adoração da hóstia na missa. No ano de 1230, a proibição da leitura da Bíblia. No ano de 1245, o uso da campainha na missa. No ano de 1316, a instituição da reza Ave Maria. No ano de 1415, a iluminação do vinho da comunhão. E aí vem a reforma protestante, depois segue mais algumas heresias que foram entrando e adentrando na igreja. Mas deu para perceber aqui como que a coisa vai acontecendo, a coisa vai se afastando de Deus,
e a coisa vai centralizando na mão de homens. Nós vimos que, na medida que essas doutrinas foram entrando na igreja, o poder e o acesso às Escrituras, o acesso a Deus, ele passou a estar centralizado em um grupo chamado clérigo. Houve uma dicotomia entre o povo de Deus. Havia dentro da igreja um grupo chamado de clérigos, ou clero, que só participavam ali os sacerdotes e os bispos. E o outro grupo era chamado de leigos, que era o povo comum. Então essa divisão aconteceu, e cada uma dessas doutrinas heréticas que foram entrando foi fortalecendo esse grupo, chamados clérigos. Eles então tinham a primazia de todos os atos de adoração. Eles tinham a primazia, por exemplo, na confissão de pecados, como foi colocado aí a confissão auricular, onde todos os leigos tinham que chegar e confessar para esse sacerdote, e esse sacerdote queria trazer qual era a penitência para aquele leigo fazer, para que ele conquistasse então o perdão de Deus. Então, o perdão passou a ser administrado por esse grupo chamado de clero, pelos sacerdotes instituídos lá na igreja. Uma outra coisa que eles tinham, a grande primazia com as Escrituras. O povo geral perdeu o acesso às Escrituras. As Escrituras, elas eram na língua latim, onde só esse clero tinha acesso a essa linguagem. Então, o povo ficava ali recebendo só do que vinha da mão deles. Então, eles tinham a primazia também no ensino. Primazia no ensino, a primazia no perdão. E eles tinham também ali a incumbência de administrar os sacramentos, a ceia e o batismo. E eles colocaram a ceia e o batismo como prerrogativa de salvação. A Santa Ceia e o batismo tinha esse poder de salvar. O sacerdote, o clérigo, eles tiveram praticamente as chaves da terra e do céu na mão deles. E do inferno também. É eles que mandavam pessoas para o inferno, é eles que ligavam pessoas para o céu, é eles que tomavam conta de tudo isso. E como se conformar diante de tantas distorções? Foi essa inquietação que Deus lançou no coração de um monge chamado Martinho Lutero, aonde, na medida que ele foi achegando para as Escrituras, os olhos dele foram sendo abertos pelo Espírito Santo, e ele então protestou contra esta e outras práticas da igreja. Então ele protestou inventando alguma coisa? Nada disso. A reforma protestante não veio para inventar nada. A reforma protestante veio para nós voltarmos à forma original. Se faz uma reforma pensando em voltar à forma original. Forma essa estava sendo muito distorcida já aí ao longo dos anos. Então, ele traz essa doutrina que é totalmente bíblica para refutar os desvios da igreja naquele momento. Lembrando que a intenção da reforma nunca foi dividir a igreja. A ideia era que a igreja considerasse os seus erros e voltasse para as Escrituras. O texto mais usado por Martinho Lutero para falar sobre o sacerdócio real de todos os santos ou de todos os crentes era exatamente na primeira carta de Pedro, no capítulo 2, e ele usava aqui, na sua primazia, o verso de número 9. Então, nós vamos hoje pensar sobre isso, sobre o sacerdócio universal de todos os crentes. Por que isso é importante? Vamos continuar lá na Reforma Protestante. A Reforma Protestante trouxe para nós como herança muitos ensinamentos sobre a salvação. O ensino da salvação estava distorcido, o conhecimento soteriológico, nós falamos, a doutrina da salvação. As pessoas entravam em desespero, pessoas tiravam sua própria vida por ver diante delas a falta de esperança.
porque o tempo todo o que era ensinado era colocado na mão das pessoas a solução para o seu próprio destino eterno. E quando isso é posto nas nossas mãos, nós logo vamos perceber que nós não damos conta. E aí o desespero toma conta de tudo. Então, foi um enfoque muito grande nesse conserto da doutrina da soteriologia, de trazer para as Escrituras de novo o que as Escrituras falam sobre salvação. Isso foi ali um bálsamo ali para aqueles que receberam a reorganização destes ensinos. Mas quando Deus ele salva o homem, quando Deus tira o homem do lamaçal do pecado, quando Deus tira o homem da posição de perdição que ele está, Deus transporta o homem para viver em comunidade. Todo o chamado de Deus ao longo da história, nós percebemos nas Escrituras, Deus sempre ele resgata um indivíduo e ele insere o indivíduo num grupo, dentro de um povo. E é com esse povo que Deus faz uma aliança. A doutrina do sacerdócio universal dos crentes, ela tem essa conotação eclesiológica, que é o ensino da igreja, que é o conhecimento da igreja, que é quando nós passamos a estudar sobre a igreja, sobre esse corpo, sobre esse grupo que Deus chamou para si, para esse povo, que ao longo da história, ao longo da progressividade da revelação, foi chamado de vários nomes, mas o resultado final se chama igreja. Então esse conhecimento da igreja, ele se fez valer muito. Por quê? Porque se nós entendemos que nós fomos chamados por Cristo, resgatados por Cristo, nós precisamos entender essa salvação e depois entender como que nós vamos agora viver e conviver como salvos em Cristo. E aí que entra esse ensino da eclesiologia, aí que entra esse ensino do sacerdócio universal de todos os crentes. Queria que você voltasse seus olhos aí para o texto da palavra de Deus, em 1 Pedro capítulo 2, no verso 1 e 2, já começa aqui Pedro trazendo umas orientações para esse povo. Rapidamente, antes de nós entrarmos no texto, para quem que Pedro escreveu essa carta? Pedro escreveu essa carta para os crentes do Senhor Jesus que estavam na dispersão, estavam fugindo da grande perseguição que estava sendo empreendida em Jerusalém contra os crentes em Jesus. Essa carta foi escrita entre o ano 60 e o ano 65, e com essa pegada de Pedro, de um pastorzão querendo encorajar esse povo que estava sofrendo por muitas perseguições. E ele então, ele começa essa carta lembrando exatamente dessa maravilhosa salvação que alcançou esse povo. Ele começa encorajando eles, trazendo, descortinando para eles como que eles foram salvos. Essa maravilhosa salvação alcançou eles. E ele começa encorajando. Aqui no capítulo 2, agora, ele mostra para esse povo que foram alvo dessa salvação, que agora eles precisam crescer. O que Pedro vai falar aqui agora? Olha, agora vocês precisam crescer. Crescer neste que salvou vocês. Crescer nesse que é o único salvador de vocês. Vocês precisam se desenvolver. Irmãos, nós somos chamados da morte para a vida. E aonde há vida, há crescimento. Aonde há vida, há desenvolvimento. E nós somos chamados, inseridos direto naquele que é a própria vida. E é aquele que gera vida. É naquele que é a fonte da vida. Então, se uma vez que nós somos chamados da morte, inserido em Cristo Jesus, que é a vida, nós não precisamos crescer. E é o que Pedro vai falar para esses irmãos. Então note que agora ele vai começar a mostrar para eles como que eles vão alcançar este crescimento. Uma vez que eles estão salvos em Cristo Jesus, e apesar de estar passando por toda essa perseguição e sofrimento, eles precisam crescer no Senhor. Olha o que diz o texto: despojando-vos, portanto, de toda a maldade, dolo, de hipocrisia e invejas, e de toda sorte de maledicências. Desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado que crescimento para a salvação.
Então, olha só, esse texto, Pedro ele traz várias metáforas, vários exemplos de comparação, para que o seu leitor ali, que estava sendo perseguido, tivesse uma percepção mais clara do que Deus estava ministrando no coração dele, para ele passar para o povo. Então, veja que ele traz para nós aqui uma ideia muito conhecida de nós. Ele traz, na primeira palavra aqui, e exorta aquele povo a fazer esse exercício de despir, de despojar, de tirar. É aquilo que você faz todos os dias, quando você chega em casa, depois de um banho, antes do banho, você tira a roupa e coloca uma roupa limpa. Pelo menos é o que eu suponho. Então é um movimento já conhecido de nós. E por que nós fazemos esse movimento? Porque nós queremos estar limpos, não é isso? Nós fazemos esse movimento porque nós queremos nos livrar agora daquela sujeira e revestir de algo limpo. É o que Pedro está falando para eles: olha, talvez vocês estão aí nessa correria, nessa perseguição, e não tem tempo para refletir em uma coisa. Vocês são chamados, e o chamado de vocês é um chamado para ser santo, separado para Deus, aqueles que buscam se purificar em Deus, aqueles que buscam se despir das coisas sujas e revestir das coisas limpas que provém de Deus. E quando ele fala desse crescimento, ele mostra qual é a verdadeira nutrição para que esse crescimento aconteça. Quem está na academia aí deve estar já aí buscando consultores. Nós temos aqui o Thales, tem o Bruno, tem o presbítero Antônio Carlos, né? Carlos Antônio, que trabalham, né, com esses produtos que geram para nós, né, um crescimento quando estamos nessa condição de querer ganhar massa, né, de ganhar essa massa saudável. Então gera um crescimento. Aqueles que entram na academia aí vai buscar nutrientes. E a palavra do Senhor que está dizendo que existe esse nutriente para o crescimento espiritual. Mas por que ele está falando de roupa suja? Por que ele está falando de coisa suja para se alimentar? Porque olha só, o crescimento aqui espiritual que Pedro está propondo, ele é um crescimento que vem da palavra de Deus. Esse leite espiritual aqui, ele já foi usado em outros momentos como essa palavra de Deus para aqueles que estão começando na fé. Começando na fé. E esse leite, ele é um leite que tem que ser puro. Você já viu a alimentação de uma criança? Você já viu aqui essa outra figura que ele usa aqui de uma criança que amamenta, quando ela está algumas horas aí já sem amamentar, e ela chega, vê o peito da mãe, ela vai com aquela gana e tudo. Nesse momento não é indicado outro alimento. Nesse momento a indicação é só o leite materno, né? Há algumas intercorrências que às vezes leva a tirar o leite materno e entrar com outro alimento. Mas aqui, em forma geral, via de regra, é o alimento principal e único de um recém-nascido, amamentar. E aí Pedro ele faz aqui agora essa contraposição entre o alimento da palavra de Deus saudável e esse movimento de santificação, onde nós tiramos aquilo que é contra o alimento. Veja só, ele fala para nós despojarmos de quê? De todo o dolo, todo o engano, né? De toda a maldade, de toda a hipocrisia e toda a maledicência. Tudo isso é oposição à palavra de Deus, porque a palavra de Deus ela é a verdade. A palavra de Deus ela é boa. A palavra de Deus ela tem todos os adjetivos que são contrários a essas coisas aqui. Então, o que Pedro está falando para eles, depois de ter relembrado para eles: olha, lembram da onde vocês saíram, da onde que Deus tirou vocês. Agora vocês têm que viver crescendo com uma nova forma de viver. E uma forma de viver é continuar buscando se despir dessas coisas que são contrárias à palavra de Deus
e começa a desejar, como uma criança que amamenta, o leite espiritual. E aí cabe já a primeira reflexão para nós. Se nós entendemos que fomos chamados por Deus, tornados crentes nele, somos todos sacerdócio real, somos todos sacerdócio universal. Como esse sacerdote precisa de viver? Uma primeira busca é exatamente esse anseio de se afastar das coisas que contradiz a palavra de Deus e se aproximar da palavra de Deus como um único alimento. E não só se aproximar, mas se aproximar desejosos. Há um grande desafio, irmãos, quando nós estamos cheios de outras coisas, quando nós estamos vestidos de outras coisas, quando a nossa mente está cheia de outras coisas que são contrárias à palavra de Deus, é impossível desejarmos a palavra de Deus. Quando a nossa mente está tomada pelo excesso talvez das redes sociais, com informações mentirosas, com conteúdos baixos, com coisas que não edificam, dificilmente o desejo do nosso coração vai ser agora pelo leite espiritual, por uma palavra que nós vamos ler, que vai nos exortar a fugir daquilo, a fugir de todo aquele dolo, de toda aquela maldade, todo aquele engano que está na nossa mente. Por isso que Pedro está falando para aquele povo: olha, esse exercício de vocês como nova criatura, como aqueles que nasceram de novo, precisa ser esse. Faça esse movimento, se afaste das coisas que contradizem a palavra de Deus e deseje ardentemente a palavra de Deus. Deseje, anseie essa palavra. Esta é a palavra que traz vida para nós. Esta é a palavra que nós vamos crescer no Senhor. Esta é a palavra que vai nos direcionar. É esta palavra que é o alimento que nós precisamos para o nosso crescimento. Então, nós já percebemos Pedro aqui já articulando quais são os movimentos que um sacerdote agora em Cristo ele deve fazer. E o primeiro movimento é esse, sabe? É fugir dessas coisas que não trazem edificação e desejar ardentemente, como crianças recém-nascidas, pela palavra de Deus. E veja que ele vai trazendo um progresso, porque ele diz: olha, despojai daquelas coisas, desejai ardentemente a palavra de Deus, para que você experimente esse crescimento. E agora ele traz para nós também a questão da experiência de que o Senhor é bondoso, né? E mostrando aqui agora essa experiência maravilhosa da salvação. Você já pararam para perceber que nós vivemos num tempo onde a experiência é vendida acima de todas as coisas? Hoje, por exemplo, as propagandas, não se vende um carro mais pelo seu design, pela sua força, pelo seu espaço interno. Se vende um carro hoje pela experiência que ele pode promover para nós. Já viram como está o cenário? O cenário ele suplanta o próprio produto. O cenário normalmente é um cenário afrodisíaco. O cenário normalmente é um cenário assim paradisíaco. O cenário normalmente é um cenário que aguça todos os nossos sentidos. E o produto vai ficando descartável. Nós podemos aproveitar, irmãos, que nós vivemos nesse tempo de apelo pela experiência e dedicarmos cada dia mais à experiência da salvação. É na experiência da salvação que nós somos encorajados a continuar como peregrinos, como aqueles portadores desta carta que receberam, a continuar em crescimento, apesar do sofrimento. É nessa experiência da salvação que Pedro, ele fortalece aqueles que estavam em momentos desafiadores na vida deles. Ele chama eles não para vislumbrar uma experiência que estava fora da realidade. Nós facilmente, quando passamos por uma experiência triste, uma experiência difícil, nós queremos o tempo todo reportar nossa mente
as coisas mais belas, nós queremos visualizar logo a saída daquele problema. E Pedro está dizendo o seguinte: olha, nesse tempo, vivam a experiência da salvação. É na experiência da salvação que vocês vão saber que esse processo que vocês estão passando, aquele sofrimento, eles são limitados. Porque é na experiência da salvação que nós sabemos que aquele que nos salvou, Ele é soberano, Ele limita a situação. Por quê? Porque não pode comparar esse pequeno momento de sofrimento que nós passamos com a glória que está reservada para nós. O sacerdote, ele trabalha nesse movimento, despir das sujeiras, daquilo que contrapõe a palavra de Deus. Ele deseja ardentemente a palavra de Deus, e ele também vive a experiência da salvação. Nós temos esta doutrina do já eu ainda não, essa tensão, porque nós já experimentamos, irmãos, muitos benefícios da salvação hoje, mas ainda não na sua plenitude. Então, estes elementos que nós já vivenciamos na salvação aqui, ele precisa ser cultivado, valorizado e vivido essa experiência. Por exemplo, na experiência da salvação, nós já fomos justificados, mas ainda não na sua plenitude. Mas você pode viver a experiência da justificação hoje já, sacerdote. Por que você vive sendo acusado aí ainda com aquelas práticas que você já fez? Por que você vive atormentado aí pelas acusações? Por que você vive aí atormentado querendo produzir obras para adquirir o perdão? Se na experiência da salvação você já vivencia a justificação pela fé em Cristo Jesus. Nós também, irmãos, nessa experiência de salvação, nós já vivemos, meus irmãos, já vivemos agora a libertação da escravidão do pecado. O pecado ainda está, a presença dele ainda está por perto. Nós só iremos experimentar de fato a inexistência do pecado na nossa vida na consumação de todas as coisas, mas nós já experimentamos esse poder de dizer não ao pecado. Por que não crescermos nisso? Por que não avançarmos nesse caminho de santificação? Por que continuarmos aí atolados nesses pecados que nos traz para trás, que nos diminui, que nos entristece, que nos trava? Vamos avançar nessa experiência da salvação. Essa é o movimento que o sacerdote faz, é o que Pedro está encorajando ali esse povo. Mas olha só, os sacerdotes, eles tinham esse apego com a palavra, porque era prerrogativa deles também ensinar. Então eles deveriam desejar a palavra como um leite espiritual, mas também eles tinham a prerrogativa de aproveitar isso que o verso 4 está falando aqui, chegando-vos para ele a pedra que vive, rejeitada assim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Aqui um chamado agora para um chegar mais próximo de Deus, de um chegar em oração, de um aproveitar esse acesso que foi aberto para nós usufruirmos isso como sacerdote real. Então, se nós paramos nesta exposição para refletir como é que está o nosso apego com a palavra de Deus, como é que está esses movimentos nossos, nós precisamos de pensar também como nós estamos nos dobrando diante do Senhor. Está existindo essa busca pelo Senhor de chegar perto do Senhor? Irmãos, esse acesso até o Senhor custou sangue de muitos homens na história. Na Reforma Protestante, aqueles que protestaram contra essa mediação exclusiva aí do clérigo, foram decapitados, foram perseguidos, foram mortos, sangue deles foi derramado. Mas existe um que derramou o seu sangue e que de fato conseguiu, de uma vez por todas,
esse acesso nosso, que foi o sangue derramado de Cristo Jesus. E esse acesso, ele não pode ser desprezado, meus irmãos, por desculpa como falta de tempo, por sono demais, por prioridade com outras coisas. Sabe por quê? Porque isso é um suicídio. Presta atenção nisso. Você está cometendo suicídio aos poucos, quando você se afasta daquele que é vida. Se só a vida em Deus, se só a vida na fonte, quando nós vamos nos afastando do Senhor, em vez de se achegar a Ele, como Pedro fala aqui, nós estamos se ausentando da vida. Isso é um suicídio progressivo. E que é um suicídio que ele implica não somente uma morte física, mas uma morte espiritual. Esse afastamento do Senhor é loucura. E nós precisamos protestar contra essa prática nossa mesma, de nos afastar dessa presença do Senhor em oração. Precisamos, como protestantes, protestar esses maus hábitos que nós vamos adquirindo aí ao longo dos anos. Mas veja só, agora Pedro, ele mandando a chegar diante desse que é a pedra rejeitada, ele está mostrando para aqueles cristãos esta aproximação que Cristo faz por nós. Presta atenção, quando ele endereça essa carta para aqueles crentes que estavam sendo perseguidos, eles estavam sendo rejeitados. Eles estavam sendo rejeitados, não só a pessoa deles, mas a palavra deles estava sendo rejeitada. E agora, Pedro identifica eles com aquele que tirou eles, que resgatou eles para a salvação. Ele fala: eu estou mandando, chamando vocês para se achegar, para se aproximar diante daquele que conhece o que vocês estão passando, que conhece porque é onisciente, porque tem todo o conhecimento, mas que conhece também na prática, na experiência. É aquele que passou por aqui e foi também pedra rejeitada. Ele segue mostrando isso, trazendo um paralelo. Ele traz Isaías 8, Isaías 28, ele traz o Salmo de número 118, e ele vai trazendo que isso que Cristo experimentou aqui, o Antigo Testamento já apontava para isso. Ele mostra que todas essas coisas que eles estavam passando ali, Cristo já tinha passado, e ele passou sob uma promessa que as Escrituras já tinham mostrado ali. Olha, haverá esse que é a pedra principal, e ele será rejeitado. Ele é a pedra angular, ele é a pedra que nenhum construtor ele poderia rejeitar, porque é a pedra que dá fundamento, é a pedra que traz fundamentação para uma vida cristã, é uma pedra onde todas as outras pedras têm que ser empilhadas em cima para serem sustentadas. O que Pedro agora vai mostrar para eles é que observa esse exemplo aqui, porque este é o fundamento da doutrina do sacerdócio real. Cristo é o fundamento, é a fundamentação desta doutrina do sacerdócio real. Para isso nós precisamos parar aqui e caminhar na instituição do sacerdote. O sacerdote, ele é um mediador, ele é aquele que faz a mediação entre nós e Deus, entre Deus e nós. Ele é aquele que está ali para tentar sanar um conflito que está acontecendo. Isso não é comum entre nós? Às vezes duas pessoas brigam, aí não tem conversa, alguém chega para fazer essa mediação. A gente que tem casos na justiça, que contrata advogado para advogado fazer essa mediação. Isso é normal, é conhecido de nós. E o sacerdote, ele foi levantado como esse mediador. O sacerdote, ele é aquele, basicamente, ele
chega diante de Deus para servir diante de Deus. É aquele que tem o acesso. Antes da queda, Adão e Eva, eles tinham essa prerrogativa. Eles chegavam na presença do Senhor sempre sem a necessidade de um mediador. O acesso estava livre para eles. Depois da queda, nós conhecemos a teologia bíblica que fala, que todos os pecados e destituídos da glória de Deus, destituídos da presença de Deus estão. Por que isso? Porque nós lidamos com Deus santo, um Deus totalmente santo, que detesta o pecado, um Deus totalmente santo que é justo, um Deus que é amor e que é fogo consumidor, um Deus que a presença dele no mesmo lugar da impureza não é possível. Então, o que acontece? Nós tornamos inimigos de Deus. É isso que aconteceu no pecado. E essa inimizade, ela precisava de alguém para intermediar, alguém de fazer a ponte para a reconciliação. E isso o próprio Deus se encarregou de gerar. O próprio Deus, ao longo da história, levantou homens que apontavam para o mediador perfeito. Nós vemos, de certa forma, na vida de Noé como mediador, nós vimos na vida de Abraão como mediador, nós vimos na vida de Moisés como mediador. Mas foi lá, no tempo de Moisés, no livro de Levítico, mostra essa instituição do sacerdote. Foi ali levantado ali da geração de Arão, exclusivo ali depois da tribo de Levi, que só poderia ser da tribo de Levi aqueles que seriam levantados como sacerdotes, aqueles que iriam fazer essa intermediação entre Deus e os homens, aqueles que iriam, por meio de sacrifícios, aplacar a ira de Deus contra o povo, aquele que por meio de sacrifícios de animais iriam apontar para o sacrifício pleno de Deus. E esses homens, eles trabalhavam ali no tabernáculo, depois no templo, fazendo dia após dia sacrifício em favor do povo. Eles sacrificavam para eles mesmos, para os pecados deles, e eles faziam sacrifício também para o perdão do povo. Havia entre eles, o sumo sacerdote, que era o líder deles, que este entrava uma vez por ano, o sumo sacerdote entrava no local chamado Santo dos Santos, aonde ele fazia ali a expiação do pecado ali de todo o povo. Então, há inclusive registros extras bíblicos de que esse sumo sacerdote ele entrava amarrado pelo pé, com medo de alguma coisa ele fazer errado na administração ali do sacrifício e ser fulminado por Deus. Então, para ninguém entrar lá mais para tirar o corpo, eles puxavam ali pela corda. Estas eram umas informações extras bíblicas que nós temos que acontecia ali. Então, esses sacerdotes eles tinham essa função de mediador. Deus levantou vários homens assim, e todos esses homens faziam algo que era somente uma sombra, era algo que apontava para uma realidade. Todos aqueles ritos que eles administravam eram cerimoniais, era uma cerimônia para apontar para o mediador perfeito. Aquilo trazia esperança para aquele povo da antiga aliança. Na antiga aliança eles olhavam para aquilo e eles tinham esperança naquele que ainda iria vir. Então eles faziam esses ritos em favor ali do povo. Mas por que a fundamentação do sacerdócio universal de todos os crentes é Cristo Jesus? Porque Ele é o sumo sacerdote perfeito. O autor aos Hebreus, ele traz essa supremacia do sacerdócio de Cristo em detrimento ao sacerdócio dos homens aqui. Veja, no capítulo 2, no verso 17 de Hebreus, diz assim: por isso convinha que em todas as coisas se tornasse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus e para fazer propiciação pelos pecados do povo. Então,
começa a trazer essa superioridade do sacerdócio de Cristo. Por quê? Porque ele é aquele que conhece todas as obras dos homens, mas aquele que experimenta também as obras. Quando ele vem aqui e ele passa a assumir o seu papel aqui de sacerdócio, de sumo sacerdote. E ele, como sumo sacerdote, ele consegue chegar diante de Deus para fazer com misericórdia e fidelidade. Veja, para ser misericordioso e fiel o sumo sacerdote. Então, nesse sumo sacerdote, a nossa esperança ela é firme. Nós temos uma esperança firme. Nós não precisamos de, como aquele povo, ficar naquela tensão. Vamos amarrar o sumo sacerdote? Será que ele volta? Será que o sacrifício oferecido lá vai ser recebido? E aqui mostra que esse Cristo, ele é fiel. Mas olha como que expande isso. No capítulo 4, no verso 14 a 16, fala: visto, pois, que temos um grande sumo sacerdote, que adentrou os céus, Jesus, o Filho de Deus, retenhamos a nossa confissão, porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes, foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Veja que esse sumo sacerdote chamado Jesus, ele veio e ele se compadeceu de nós, se compadeceu das nossas fraquezas, mas ele não caiu, ele então sem defeito. Por quê? Ele é o sacerdote que faz o sacrifício perfeito, a administração perfeita, mas ele também é a própria oferta. Oferta essa que as Escrituras determinavam que fosse sem defeito, e ele é o perfeito. Por isso que ele é o único mediador entre Deus e os homens. Em Hebreus 5:10 fala assim: sendo por Deus declarado sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Veja, Melquisedeque é aquele personagem misterioso que apareceu lá no capítulo 14 de Gênesis. Depois que Abraão vence a guerra, ele oferece, dá o dízimo para Melquisedeque, que era rei de Salém, também sacerdote do Senhor. Quando o autor dos Hebreus aqui usa, mostrando que esse Senhor, ele é superior, esse sumo sacerdote, ele é superior a todos os homens, e ele traz a figura aqui porque ele é da ordem de Melquisedeque. Ele está mostrando o seguinte: os sacerdotes, eles eram levantados, e enquanto eles estavam com vida, eles eram sacerdotes, sumo sacerdote. Quando eles morriam, o outro assumia no lugar deles. Então eles não eram sacerdotes para todo sempre. Eles eram criados, exerciam a função, e depois deixavam de exercer. O que o autor dos Hebreus está falando é que esse sumo sacerdote, que é superior a todos os outros, o ofício dele, ele não teve um começo e nem terá um fim. Ele é sumo sacerdote para todo sempre, de eternidade em eternidade. Por quê? Porque as Escrituras não registram quem é a mãe de Melquisedeque, não registra quem é o pai, não registra o seu nascimento e nem a sua morte. Então, aproveita esse gancho para fazer olhar dessa ordem aqui. Ele não é da ordem dos levitas, ele não tem o seu ministério limitado, mas ele é o sumo sacerdote de geração a geração. Ele é o único mediador sem prazo de validade. O que isso representa para nós? Temos um sacerdote assim, perfeito, e que o seu sacerdócio não tem fim. Isso vai trazendo para nós essa esperança, e deve trazer para nós essa esperança que vai firmando a nossa fé, que vai descansando no nosso coração, que vai nos levando a adorar cada vez mais a Ele. O fundamento aqui dessa doutrina é o próprio Cristo Jesus, porque é nele que nós temos essa segurança, essa esperança. Os sacerdotes daquela época eram levantados, eles estavam ali sob a liderança de um sumo sacerdote. O sumo sacerdote morria e entrava outro, mudava a liderança, mudava a forma de agir.
Mas quando nós somos liderados pelo sumo sacerdote, o supremo, é de geração em geração, não tem fim o seu ofício. Mas veja o que mais o autor aos Hebreus fala, no capítulo 7, no verso 24 a 27, fala assim, ó: Jesus, porém, porque continua para sempre, tem o seu sacerdócio imutável, portanto, pode também salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Tal sumo sacerdote nos convinha, santo, inculpável, sem mácula, separado dos pecadores e eleito, e feito mais alto do que os céus, que não tem necessidade, como o sumo sacerdote, de oferecer todos os dias os sacrifícios, primeiro por seus próprios pecados, depois pelos do povo, porque fez isto uma vez para sempre, quando a si mesmo se ofereceu. Por que nós protestamos totalmente contra a ideia de que a missa toda vez se repete o sacrifício de Cristo? Por que é tão importante nós protestarmos contra essa doutrina da transubstanciação, que fala que os elementos lá, o pão e o vinho, ou o pão e o suco, se transforma literalmente no corpo e no sangue de Cristo, e que os sacerdotes católicos têm esta proeminência de toda semana, quando se reúne em missa, repetir o sacrifício de Cristo Jesus. Como nós não podemos, meus irmãos, repudiar essa doutrina? Porque a própria Escritura está dizendo, toda vez que nós fazemos, nós estamos invalidando o sacrifício de Cristo. Então, se fez uma vez, tem uma validade, e se na semana seguinte eu não conseguir ir na missa, e se não acontecer a missa, como que vai fazer? Nós estamos perdidos. Isso traz uma insegurança, uma inquietação. Mas o sumo sacerdote, ele é superior ao sacerdócio humano. Por quê? Porque ele é homem, ele é Deus, mas o sacrifício dele foi um sacrifício perfeito, foi o pleno. Aqueles que eram feitos na antiga aliança apontavam para esse sacrifício perfeito, e ele foi feito, como o autor dos Hebreus diz, uma vez por todas. Uma vez por todas, está assegurado aqui. Ele fala também no capítulo 9, verso 12 até o 26, sobre essa satisfação que Deus teve no sacrifício dele, no perfeito. E no capítulo 10, no verso 12, fala: Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à destra de Deus. Uma vez por todas foi feito, agora está à destra de Deus Pai. Para quê? Para interceder por nós. Aquele pecado que foi lançado sobre Cristo, aquelas mazelas suas que foram lançadas sobre Cristo na cruz, quando o sacrifício foi consumado, Ele está lá agora à destra de Deus Pai, para garantir os efeitos maravilhosos e graciosos que esse sacrifício fez por nós. Por isso nós podemos chegar e orar e clamar e pedir ao Senhor sem alguém fazer essa intermediação, porque o sumo sacerdote dos sumos sacerdotes já está dessa de Deus Pai, com um sacrifício consumado, pronto para interceder por nós. Então, meus irmãos, com todo o respeito, a piedade e a humildade, nós chegamos diante do Senhor para orar. Mas se tudo aquilo que nós pedimos for feito no nome desse sumo sacerdote, no nome dentro do caráter dele, dentro da vontade dele, dentro daquilo que ele expressou e nos ensinou, o nosso pedido, sim, ele vai ser uma determinação de Cristo lá para o Pai, porque ele assumiu todos os direitos jurídicos. Ele tem todos os direitos jurídicos para reivindicar aquilo
que estava selado no pacto em favor do seu povo. Podemos chegar com confiança diante do Senhor, com toda humildade e piedade, sabendo que pedimos tudo aquilo que nós pedimos no nome de Jesus, nós iremos receber por um direito judicial celeste. Isso tem que encher o nosso coração de esperança e tem que nos trazer para adentrar de fato com confiança no Santo dos Santos pelos méritos de Cristo. Meus irmãos, estou caminhando para o final, mas eu gostaria que você voltasse seus olhos para o texto, que no verso 9 fala assim: vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Eu quero finalizar, irmãos, esse sermão chamando a sua atenção agora. Porque nós precisamos pensar assim: quais são as implicações de eu ser um sacerdócio real na minha vida prática, na minha vida cotidiana? Meus irmãos, se nós entendemos que nós somos chamados do império das trevas para a maravilhosa luz de Deus, para vivermos em comunidade, Ele nos deu, irmãos, uma missão. Nós não somos chamados para ficar agora à mercê de outras intermediações. Nós temos a intermediação direta de Cristo. Mas o que nós podemos fazer com essa informação na mão? Como que nós podemos agir diante disso? O que isso significa na nossa vida prática e cotidiana? Como que nós vamos agir agora como igreja diante dessa doutrina do sacerdócio real de todos os crentes? Primeiro, meus irmãos, essa doutrina não é uma invenção humana. Essa doutrina está em várias páginas das Escrituras. Nós temos essa promessa lá em Êxodo 19, nós temos essa promessa em Isaías, nós temos essa promessa da consumação final lá em Apocalipse, que Deus está fazendo um reino de sacerdotes. Deus está, na medida que Ele vai avançando o seu reino aqui na terra, Ele vai avançando com pedras vivas, com sacerdócios reais, com aqueles que agora estão com acesso livre até o trono da graça. E como nós podemos agir então na prática diante disso? Primeira coisa, com essa informação, nós precisamos ter atenção de não distorcer esse conhecimento. Se a reforma protestante foi para voltar à forma original, depois que essa doutrina foi estabelecida, houve distorções dela e acontecem distorções até hoje. Entender que nós somos sacerdócio universal, sacerdócio real, nós precisamos entender que isso não significa excluir a figura daqueles homens que Deus levanta para o ofício do pastorado, para o ofício do presbiterado, para o ofício do diaconato. Isso não anula. Mas a refutação de Lutero não foi exatamente isso. Não foi mostrar que todos os homens são iguais, que não tem clérigos e nem leigos, que todos têm a mesma importância diante de Deus. Exatamente isso. Mas isso não anula, meus irmãos, o ofício. Isso não anula essa graça que Deus dá, os dons específicos que Deus dá e levanta líderes dentro da igreja para a organização da igreja. E quem está falando isso não sou eu, e Lutero falou isso baseado na palavra de Deus escrita pelo próprio Pedro.
Pedro é o mesmo que está falando aqui, ó, vós sois todos sacerdócios reais. Vós todos têm a mesma importância diante de Deus, têm o mesmo valor diante de Deus. Mas é o mesmo Pedro que no capítulo 5, ele traz algumas advertências para os presbíteros, porque ele fala: presbíteros assim como eu. Olha o texto, 1 Pedro, capítulo 5, verso 1 em diante. Rogo, pois, aos presbíteros que há entre vós, eu presbítero como eles, e testemunha dos sofrimentos de Cristo, e ainda co-participante da glória que há de ser revelada. Pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós, não por constrangimento, mas espontaneamente, como Deus quer, nem por sorte da ganância, mas de boa vontade, nem como dominadores dos que vos foram confiados, antes tornando-vos modelos do rebanho. Ora, logo que o Supremo Pastor se manifestar, recebereis a imarcessível coroa da glória. Então presta atenção, o mesmo Pedro que fala do sacerdócio real, é o mesmo que agora ratifica aqui esse ministério que Deus levanta na igreja. Então os presbíteros, são os diáconos, são os pastores, mas ele chama eles para pastorear o rebanho que o próprio Deus confiou. E ele fala para fazer isso não com ganância, não com imposições, não com radicalidade, mas para fazer isso em zelo, em amor, sabendo que prestaremos conta ao Supremo Pastor. Essa palavra vai direto para os oficiais da igreja, essa aplicação. Para nós percebermos isso. Essa doutrina na prática da nossa vida é entender que nós não somos dominadores de ninguém. É entender que nós não somos superiores diante de Deus do que ninguém. Que a nossa oração não é mais forte do que a dos irmãos. E nós não temos o poder de reivindicar perdão para vocês. E nós precisamos trabalhar com os dons que Deus nos deu para levar vocês para mais perto desse supremo sacerdote. É com esses dons maravilhosos que Deus tem dado, é levarmos vocês a se parecer mais com esse sacerdote que de fato a fundamentação dessa doutrina. Esse equívoco ele foi entendido um século depois da Reforma. No século XVII, um grupo chamado Quakers, eles entenderam assim, ou Quakers, eles entenderam que tinha que abolir qualquer tipo de liderança dentro da igreja. E começaram a viver assim, desorganizadamente. Mas a palavra do Senhor, não só aqui na carta de Pedro, mas em outros livros, traz para nós essa verdade. O sacerdócio real, universal dos crentes, não anula essa liderança que o próprio Senhor levanta sobre a igreja. Em Efésios 4, verso 11 a 13 fala: e ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade de fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Irmãos, quando Pedro fala, vós sois sacerdotes reais, é para uma finalidade, para proclamar as maravilhas do Senhor, proclamar as virtudes do Senhor. E nós fazemos isso, proclamamos aqueles que não conhecem, proclamamos uns aos outros também. Então todos nós somos sacerdotes de Deus, todos nós somos chamados para fazer aquilo que era prerrogativa dos sacerdotes antigos, é ensinar. Nós somos chamados a ensinar uns aos outros, a aconselhar uns aos outros, pregar. Nós somos chamados a pregar a palavra, todos nós.
Alguns vão pregar aqui no púlpito. Deus levantou com um chamado diferente, mas todos são chamados para pregar todos os dias, aonde quer que nós estivermos. Se nós somos esses sacerdotes, esse reino de sacerdotes, somos todos ministros do Senhor aonde nós estivermos. Essa foi uma bandeira que a reforma levantou. Nós somos ministros, ministrando diante do Senhor aonde nós estivermos. Se nós cremos num Deus onipresente, naquele dia lá, na segunda-feira, quando você estiver no seu trabalho, na sua escola, ou com o seu vizinho, lembre-se que você está ministrando perante o Senhor. E aí isso traz nós pensarmos, né? Qual tem sido a nossa motivação de ser esse sacerdote? Não é que a motivação está só em pegar o microfone aqui no domingo e pregar para a igreja, ou se nós temos encarado de fato esse ofício todos os dias, mesmo quando ninguém está vendo, mas nós estamos ali, sendo fiel a esse chamado, esse ministério que o Senhor incumbiu a nós. Uma segunda coisa, nós não podemos confundir aqui nessa doutrina, é que o sacerdócio real, ele não é feito isoladamente. Muitos pegaram essa doutrina do sacerdócio real e falaram assim: agora eu sou igreja sozinho. Muitos falaram: agora eu estou bem com Deus, dou conta, estou bem com Deus, eu sou sacerdote, ele falou que eu sou sacerdote, eu não preciso de intermediador, eu tenho livre acesso, então agora eu vou viver minha carreira solo. Só que as escrituras em hora nenhuma falam isso. E essa doutrina também mostra que nós somos sacerdotes uns dos outros. Nenhuma da representação do sacerdócio nas escrituras aparecia um sacerdote lá sozinho, um sacerdote dele mesmo. Todos os sacerdotes que levantaram eram aqueles que intermediavam e intercediam por outros. Se nós todos somos sacerdotes reais, nós somos sacerdotes uns dos outros. Eu sou sacerdote de alguém, e alguém é meu sacerdote. Nós exercemos o nosso ministério nesse servir uns aos outros, nesses mandamentos da mutualidade. É aí que nós exercemos, é aí que nós crescemos. É na medida do exercício desse sacerdócio que nós crescemos espiritualmente. É nessa medida que nós vamos crescendo e tornando mais parecido com Cristo, que é aquele que tem a primazia do ofício do sacerdote. Então, é repetindo essas práticas que nós fazemos. Nós não somos chamados para ser sacerdotes sozinhos de nós mesmos, mas nós somos chamados para ser sacerdotes uns dos outros, para a glória do nosso Deus. Queria terminar com algumas indagações, algumas perguntas retóricas para você responder para você mesmo. Você já experimentou a salvação? E de fato você já foi alcançado por essa salvação? De fato você reconhece que você foi tirado de um lugar sombrio, de um lugar de morte, e resgatado para um lugar de vida? O texto da primeira carta de Pedro termina no verso 10, trazendo essa reflexão para nós. Porque ele mostra para nós que, ao sermos informados que nós somos sacerdotes reais, que nós somos um reino de sacerdote, nós precisamos primeiro pensar e entender se de fato nós sabemos que antes não éramos povo e agora nós somos povo. Ao longo das escrituras, quando Deus mudou o nome de Jacó para Israel, ele continuou várias vezes falando com o povo de Israel, lembrando eles: eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Para eles não esquecerem da onde eles saíram. É como se Deus falasse: abaixa a bolinha de vocês. Olha, lembra de onde vocês saíram. Lembra de onde vocês foram tirados. Vocês foram tirados do meio da desesperança, da morte,
do império das trevas, do império da escuridão. Mas uma outra coisa que você precisa responder para você mesmo é se você tem valorizado essa salvação em Cristo. Porque ele diz: olha, vós antes não era povo, mas agora sois povo de Deus. Não tinha alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. Eu quero perguntar se vocês têm ciência. Se você tem ciência que você faz parte do povo mais abençoado dessa terra, do povo de Deus, povo de propriedade exclusiva de Deus. Se vocês têm noção de que o valor de vocês está totalmente ligado ao sangue de Cristo derramado por vocês. O mesmo apóstolo Pedro, falando no primeiro capítulo, ele fala: vocês não foram comprados por coisas corruptíveis como prata e ouro, mas pelo precioso sangue de Cristo Jesus. Isso não pode nos deixar indiferentes. Isso não pode nos deixar relaxados com o sacerdócio que foi posto na nossa mão para fazer. Isso tem que nos levantar e nos impulsionar a dizer: eu quero exercer isso que foi me dado. Isso custou um alto preço. Eu preciso agora tomar de volta essa mentalidade que foi imposta na reforma protestante. Nós somos reformados, sempre reformando. Eu quero te convidar a se pôr de pé neste momento para esse desafio. Quem sabe essa reforma tem que ser feita hoje na sua vida. Quem sabe você hoje tem que pensar assim: eu preciso de voltar para aquilo que me foi confiado. Eu preciso voltar a essa responsabilidade de ser um sacerdote. Eu preciso me voltar para este ofício tão importante, que tem um privilégio tão grande, mas que tem seus deveres também. E que se nós fizermos ele em Cristo, irmãos, acabam os deveres dele com privilégio. Sermos um sacerdote segundo aquele que é o fundamento, é um privilégio. Mas eu gostaria de orar com você agora, neste momento, ressaltando essas coisas que o apóstolo Pedro ressaltou aqui no final. Lembre de quem vocês eram. Vocês não eram povo, vocês estavam perdidos. E alguém que assumiu forma de homem, que exerceu perfeitamente esse sacerdócio, para que nós estivéssemos hoje nessa condição de povo, do povo mais feliz dessa terra. E que esse que consumiu toda a obra falou assim: agora vocês são um reino de sacerdotes. Fale com Deus agora neste momento, você tem livre acesso a Ele. Comece a clamar a Ele com misericórdia se você tem negligenciado essa doutrina na sua vida prática. Comece a pedir perdão a Ele: Deus, eu tenho negligenciado isso aqui, eu tenho abrido mão disso aqui, eu tenho buscado a mediação no meio de outras coisas, de outras pessoas, eu tenho negligenciado esse acesso direto ao Senhor. Eu tenho negligenciado esse chamado que o Senhor fez na minha vida para não viver como sacerdote de mim mesmo, mas eu tenho responsabilidade com meus irmãos. Eu fui inserido no meio de uma família de Deus, eu fui inserido no meio de um povo, eu fui inserido no meio de uma igreja para ministrar para eles e ser ministrado.